Queridos, é muito importante você saber que quando nós nos dispomos a fazer um GE, Casa de Paz, quando você se dispõe a falar do amor de Deus, entrar dentro dos lares, é normal, isso para quem nunca teve, nunca desfrutou disso, é normal que você sinta às vezes uma certa opressão, sinta às vezes um levante, e principalmente quem tem a Casa de Paz, às vezes nem toda semana ele está com um sorrisão no rosto. Às vezes ele está meio azedinho, amarguinho. E isso faz parte. Lembra que eu preparei vocês? Desde o primeiro dia, foi ou não foi? Eu falei, tem dia que você vai chegar que vai ser uma bênção. Vão achar que fala, nossa, você aqui. Mas tem dia que você vai chegar e vai falar, o que você está fazendo aqui? Né? Por quê? Porque nós somos os portadores da paz. Mas tem um que não quer que ninguém fique em paz. E o nome dele é Siegfried, vulgo Siegfried, mais conhecido como demônio, diabo, Satanás, anjo caído, Lúcifer. Esse é o diabo que ele quer interromper, paralisar e fazer com que a sua vida não seja pautada em Cristo Jesus. E muitas vezes, se você não se conectar, se você não orar, se você não buscar, se você não jejuar, muitas vezes você acaba dando legalidade para ele atuar, e a paz que era para vir, acaba não vindo, vem turbulência, vem tribulação, e você acaba não rompendo em algumas áreas. Isso é só na casa de paz? Queridos, isso é em todas as casas, isso é todos os dias, isso é no nosso trabalho, isso é na nossa comunhão com os irmãos, isso é na nossa igreja, isso é na nossa célula. Às vezes pode acontecer, se você não estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Então é importante que você entenda que quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, quando a pessoa está cheia da graça de Deus, o poder de Deus opera de forma sobrenatural. Amém? Então agora é a última chave. É a chave da vitória. É a chave onde a gente vai entrar e nós vamos falar do tema muito importante. Eu quero hoje compartilhar algo muito sério com vocês. E vocês precisam entender quão importante é essa última chave. Porque é nessa última chave que a pessoa vai declarar o Senhor como Salvador da vida dela. É nessa última chave que a pessoa vai se entregar em nome de Jesus. Mas ela só vai se entregar se você realmente continuar orando todos os dias para que isso aconteça. Vocês lembram da batata? Quem lembra do purê de batata? A batata ela vai amolecendo, o fogo vai esquentando a água vai amolecendo a batata, mas ela não tem como visualizar o fogo. Então a mesma coisa é a casa de paz. Precisa ser esse processo de muita oração para que venha ter fogo, para que venha a água entrar na vida da pessoa e essa pessoa venha amolecer às vezes o coração e tirar toda a sujeira para que Deus possa operar poderosamente. Amém, queridos? No livro de Lucas, capítulo 19, de 1 a 10, eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos ler então? Vocês estão enxergando aí? Não. Todo mundo está enxergando aí de trás? Não? Então abra a Bíblia, pelo amor de Deus, que você vai enxergar. Né? Se você abrir a Bíblia no seu celular, você vai enxergar. Mas tudo bem. Vamos lá, todo mundo?
Amém! Queridos, eu já ministrei muito essa palavra, eu acredito que é uma das palavras mais claras sobre uma conversão de verdade. Eu acredito que é uma das mais belas histórias que a Bíblia retrata. A Bíblia retrata muitas histórias, mas essa história é uma história que eu gosto muito de ministrar. Muito de ministrar porque eu vejo um homem quebrantado. Querido, só dele ter repartido tudo que tinha com os pobres, realmente ele teve um encontro com Deus. Diga assim para o seu irmão, quer conhecer um homem convertido? Veja a generosidade com que ele trata as outras pessoas. Porque tem pessoas que não têm generosidade nenhuma. E elas às vezes acham-se convertidos, mas às vezes são muitas vezes convencidos. Então, eu tô diante de uma plateia de convertidos. Amém. De pessoas generosas. Amém, queridos? De pessoas que não são apegadas a bens materiais. Então, aqui esse homem, ele se esforça para ver Jesus. Teve um esforço para ver Jesus. Ele tem que subir numa figueira. Eu acredito que esse homem era do tamanho do meu padrasto Jorge. Pequenininho. Do tamanho do Japa. Japa não, Josimar. Era do tamanho do Josimar. Era pequenininho. Olha, pequena estatura. Mas era um grande homem de um nobre coração. Agora sai bem, né, Josimar? Então, queridos, quando o homem, ele entende a grandeza de Jesus, quando ele entende que através de Jesus, que ele pode receber a salvação, que somente através dele, que somente por ele, que somente para ele pode realmente ter uma vida renovada, ter uma vida transformada, ter uma vida totalmente pautada em Cristo Jesus, ele abre mão de tudo. Ele abriu mão do pecado, ele abriu mão dos seus bens, ele abriu mão da sua reputação, porque a Bíblia diz que ele era um cobrador de impostos. Zaqueu era um dos maiorais daquela cidade. Era um dos homens aonde todas as pessoas se submetiam a ele, e ele roubava os outros. Era ainda, se fosse nessa época, com certeza ele estava preso no Mensalão, ou no Lava Jato, ou em algum projeto desse aí, de limpeza na nossa política. Mas ele encontrou Jesus. Quando o homem encontra Jesus, ele tem transformação. E você sabe o que é salvação? Você sabe o que é salvação? Olha só o que é salvação, o significado de salvação. Olha como essa chave é importante para essa casa que nós estamos ministrando agora, nessa noite. Olha como essa chave é importante. Ato ou efeito de salvar, livrar tirar de, preservar de, destruição, perda, ruína, curar-se. Então, tudo isso é o significado da salvação. E por que uma pessoa precisa ser salva? Por quê? Porque muitas pessoas dentro de lares estão perdidas, estão prestes a perder tudo ou a perder a sua própria vida, mas ainda pode se safar, ainda pode realmente mudar o curso da sua vida. Assim estava Zaqueu. Zaqueu, ele tinha dinheiro, ele tinha posse, ele tinha tudo o que um homem precisa, mas ele não tinha o principal, a certeza da salvação. E muitas pessoas têm tudo. Eu posso dizer que, quando eu viajo, eu costumo reparar nos lugares
E como tem lugar bonito por aí. Carol e o Jimmy chegaram de viagem, eles podem dizer, tem baiano rico lá, não tem? Não tem. Foram na Praia do Forte, tem um povo de bala na agulha lá, não tem? Não tem. Mas só que muitos estão vazios. Só para você ter ideia, esse lugar, Pelourinho, Praia do Forte, lugar de muita opressão espiritual. Tem pastores que vão pregar lá, que eles têm que jejuar muito mais do que em qualquer outra cidade. Porque há uma opressão muito forte. Então, existem coisas que no mundo espiritual acontecem que as pessoas não podem, elas não entendem por que ela precisa ser salva. Porque ela não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Então, nós, com essa chave da salvação, nós vamos fazer essa pessoa entender que ela está perdida. E fazer uma pessoa que tem todos os recursos entender que está perdida é só através do Espírito Santo. Quem conhece aqui pessoas ricas sabe quão difícil é falar do Evangelho para pessoas que têm posses. Por isso mesmo que Jesus disse, é mais fácil, olha o que Jesus diz na Bíblia, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha. Quer dizer que é mais fácil eu também. Imagina, gordinho. Eu e seu Samuel passando pelo buraco da agulha. Do que um rico ser salvo. Você já entende? Já deu para você parar? Quer dizer que pode ser salvo. Mas a dificuldade é muito maior do que uma pessoa que não tem condição. De uma pessoa que tem o coração quebrantado. De uma pessoa que de repente está passando por tantas lutas, está perdida. Então ela precisa, olha só, uma das primeiras coisas que a pessoa precisa reconhecer, ela precisa reconhecer que ela está perdida. Ela precisa cair em si que a sua vida se encontra fora da rota, se encontra fora do prumo, se encontra fora daquilo que é estabelecido por Deus. E como que você vai trazer isso ao coração dela? Quando você trazer ao coração dela o vazio que existe. Eu costumo dizer que a pessoa ela pode ter muitos carros, pode ter muito dinheiro, pode ter condição, como alguns homens, jovens, principalmente, que é abastado de dinheiro, tem várias mulheres, pode ter várias casas, mansões, viagens, condição, mas tudo isso não supre um vazio que tem dentro de seu coração. É ou não é verdade? Sim ou não, pessoal? Sim. Então, como que nós vamos fazer? Só através de muito jejum e muita oração. E muita graça de Deus, para que a pessoa realmente reencontre o caminho, que é Jesus Cristo, e que ela seja conduzida para fora desse caminho que ela se encontra. Olha só, por que que o homem está perdido? Por que essa pessoa ela se encontra perdida? Por que ela não sabe para onde ir? Porque ela, olha só, Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Se você puder abrir para mim, olha só. 16 e 17. Porque desobedeceu a Deus e seu estado de pecado o colocou debaixo da ira de Deus. A partir desse momento, o homem se entregou a Satanás e passou a ter domínio. Ele entregou a chave a Satanás. A partir desse momento que ele pecou, ele passou a chave a Satanás e ele passa agora a ser dominado pelo inimigo. Então, toda criatura que nasce, ela nasce debaixo de um jugo de escravidão, de um jugo onde ela não conseguirá realmente ser salva. Olha só, a partir do momento que o homem entrega nas mãos de Satanás, ele passou a ter domínio sobre o homem. O homem que tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus foi corrompido e tomado por sua natureza diabólica. O homem, agora, neste momento, quando tudo é criado, a partir do momento da criação, que ele pecou, que ele se afastou de Deus, que a Eva foi lá e mordeu a maçã. A Bíblia diz que é um fruto muito bom, e nós traduzimos pela maçã.
mas pode ser qualquer outro fruto, mas era o fruto do pecado. A partir desse momento, corta-se a ligação entre o homem e Deus, e ele é separado de Deus, e aonde ele está condenado para uma morte eterna. Queridos, é muito sério isso. Quantas pessoas brincam com a sua salvação? Quantas famílias estão sendo totalmente dizimadas e levadas ao inferno, porque às vezes não entendem o processo de restauração espiritual. Existe um processo de restauração espiritual. O homem e a humanidade toda está perdido, impossibilitada de cumprir o propósito para o qual foi criado, o supremo propósito. Por isso, realmente, ele precisa ser salvo. E você sabe do que o homem precisa ser salvo? Eu vou dizer para você, queridos. Gálatas, eu acho que é Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Põe Colossenses, por favor. E nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. E nos libertou do poder das... Repita assim comigo. Enquanto eu não entro no caminho da salvação, enquanto eu não aceito Jesus, enquanto eu não recebo Ele, eu estou em trevas. Mas Ele quer me transportar das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas Deus, presta atenção, Deus quer transformar todos. Agora, queridos, é muito, muito importante você entender que Satanás ele tem sobre a vida do homem, olha só, Satanás tem o domínio sobre a vida do homem e sobre o sistema do mundo. Por isso, olha que interessante esse desenho, dá para todos verem aí, está bem grandinho aqui. Olha só, o inimigo. Aqui, eu não sei se vai dar para você ver, mas ó, religiosidade, política, organização, negócios, líderes do mundo, entretenimento, muitas coisas estão sob o domínio de Satanás. Ele tem um domínio. A Bíblia diz assim, que o príncipe deste século, diga assim, príncipe deste mundo, neste século. Amém? Ele tem o domínio sobre muitas coisas. E tem muitas pessoas que passam desapercebidos sobre esse domínio. Por quê? Quer ver? Eu não sei se vocês já viram, mas tem uma cidade nos Estados Unidos, que ela é linda. É uma das cidades mais frequentadas, acho que no mundo, que é Las Vegas. Vocês já viram Las Vegas no filme? Aí lá perto tem o Grand Canyon, tem uma das 7 maravilhas do mundo. E Las Vegas é a cidade, se chama Cidade da Luz. Olha só como o diabo é sujo, né? Ainda quer colocar a Cidade da Luz. Mas é o lugar onde é mais podre também no mundo inteiro. Aonde opera jogatina, prostituição, tudo quanto é tipo de situações que não são de Deus, opera na cidade de Las Vegas. E lá tem até um ditado, quem vai para Las Vegas. O que aconteceu em Las Vegas, fica em Las Vegas. Por quê? Lá ninguém é de ninguém, tudo pode rolar, tudo pode acontecer. É o domínio do inimigo. Porque tem muito entretenimento. E quando tem muito entretenimento, quando tem muito entretenimento, porque é muito importante essa palavra. Quando tem muito entretenimento, muita luz, você chegar em Las Vegas, querido, você vai falar, nossa, que hotel, que cidade. Se você for nos cassinos de Las Vegas, você vai falar, nossa, parece um outro mundo. E na verdade é um mundo criado por Satanás, para alienar muitas e muitas almas, muitas e muitas vidas que se perdem todos os dias. Eu acredito que são milhares e milhares de dólares gastos
em jogatina, prostituição, tudo em busca de um caminho, tudo em busca de preencher um vazio que somente Jesus pode preencher. Mas é feio Las Vegas? Não. Ele tem chifrinho lá? Não. Ele vem como entretenimento, vem como uma coisa boa. Agora, de que eu preciso ser salvo? É justamente disso, que é o próximo tópico. De que eu preciso ser salvo? Eu preciso ser salvo do poder, do pecado que exerce em mim, e às vezes eu sou dominado por essa situação, ou eu não tenho domínio. Quantas pessoas que às vezes ele se converteu, mas ele não tem domínio às vezes do jogo, ele continua na jogatina, continua fazendo a fezinha. Não, pastor, se eu ganhar na Sena, você sabe como é Sena que fala? Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou construir a igreja. Vai você e o seu dinheiro, rapaz, para lá. Não quero dinheiro podre aqui. Você está entendendo? Porque isso não é de Deus. O que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é santo. Amém, queridos? Outro dia eu ouvi o pastor falar bem assim, mas você não pode pecar 2 vezes. Primeiro você pecou por jogar, agora você vai pecar em não dar o dízimo. O pastor falou brincando, mas eu acredito que é melhor a gente orientar do que deixar a pessoa pecar. Porque não adianta a pessoa... Eu falei domingo aqui. Eu falei domingo aqui porque algumas pessoas que ganham nesses jogos, elas não têm capacidade para fazer com que esse dinheiro fique, porque ela está realmente presa à condição dela, e ela sempre volta ao estado normal dela. Então, já pensou? Ganhar todo esse dinheiro e ir para o inferno? E ainda ficar duro? É terrível, queridos. Então, assim, tudo que vem fácil, vai... Então, por que do poder do pecado? Porque essa lei é uma lei que opera no homem, que a Bíblia chama de lei do pecado. Que o homem, querido, por si só, ele nunca vai conseguir vencer. Abra comigo no livro de Romanos, capítulo 7, 14 a 21. Porque sabemos que a lei espiritual, que a lei é espiritual, e eu sou carnal vendido sobre o pecado, pois o que faço não entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que detesto, isso faço. E se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer o bem que está em mim, mas o efetuá-lo não está. O bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois o que faço bem que quero, pois não faço o bem que quero. Mas o mal que não quero, esse pratico. E se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Então encontro uma lei, que é o querer fazer o bem, o mal está presente em... Aqui, querido, Paulo estava falando quando ele não conseguia se converter de verdade. Isso aqui foi logo no início da conversão de Paulo, e ele estava dando um exemplo aos romanos de como foi difícil ele romper. Por quê? Porque o pecado, ele aprisiona a pessoa. E aqui, olha, ele está falando, eu sei que eu tenho que fazer o bem, mas o bem que eu quero, eu não consigo fazer. Porque eu estou preso a essa lei. Eu não consigo sair, porque sozinho não conseguimos. Sozinho é impossível. É por isso que nós temos que, a nossa igreja hoje trabalha em um modelo de célula, um modelo onde nós ganhamos a pessoa, consolidamos a pessoa, discipulamos essa pessoa e levamos essa pessoa ao entendimento que sozinho ele não consegue andar. E aí você é fácil. É só você ver aonde ele chegou, e quando ele achar que pode tudo, você fala bem assim, você sozinho chegou até aqui. Fala para mim, quando é que você melhorou? Pronto, se ele parar para pensar, ele vai falar, rapaz, é verdade. A minha vida de verdade nunca andou. Porque aquilo que eu queria fazer, eu não fazia. Porque o pecado reinava em mim. É uma lei espiritual. E você só sai debaixo desse jugo
quando você entende o que é e do que você precisa para ser salvo. Quem é que precisa ser salvo aqui? Diga amém. Amém. Ó, de que um homem precisa para ser salvo? Antes de chegar do que um homem precisa para ser salvo, eu costumo sempre trazer algumas notícias. Sempre estou antenado no repórter, reportagem, livros. Eu sempre leio todo dia a Bíblia de manhã, mas hoje eu orei mais. Hoje eu não li muito, não. Eu fui um pouco mais intenso em oração. Agora à tarde também eu estava orando. E hoje, quando eu vinha para cá pela manhã, eu já vinha em oração, mas eu vinha muito triste, muito triste. Muito triste com esse time que foi ceifado, que foi o Chapecó. 75 pessoas mortas de uma vez. Eu estava ali agora no meu discipulado com o Orlando, e nós conversando, que Jesus voltou para essas 75 pessoas. Só que quando você olha para o jovem do seu lado, olha para o jovem, fala assim, eu sei que você não está tão jovem assim, mas olha assim, ó, olha para mim agora. Olha para mim agora. Eu sei que tem uns anciões aí no meio, mas tudo bem. Olha para mim agora. Olha para mim. Tudo bom? Mas quando nós olhamos a vida de um jovem, quando eu olho a vida desse casal aqui, que ainda está namorando, preparando para se casar, eu vejo um futuro lindo. Nós nunca vamos conseguir imaginar que amanhã os dois não poderiam estar mais aqui. É inconcebível a nossa mente humana imaginar que Abel amanhã não vai estar mais aqui. Gelou? Mas se hoje Abel for, eu tenho certeza que ela vai salva. Porque ela tem, faz assim com a mão, ela tem a chave da salvação. Amém. Agora, será que dentro desses 75, dentre essas 75 pessoas, todos tinham a chave da salvação? Você, jovem, que anda fazendo da sua vida o que acha que deve fazer e faço do jeito que eu quero, porque ninguém manda em mim, um dia você vai se encontrar diante da morte, ou diante dela ou nela, e você vai prestar conta. A Bíblia diz assim que nós prestaremos conta. Olha que interessante, eu estava lendo, acho que foi ontem eu fui num culto, e eu vi esse versículo, eu peguei assim, guardei, que nós vamos dar conta até das palavras frívolas que nós falamos. Diga assim para o seu irmão, até das besteirinhas, que você acha que não é nada, você vai dar conta a Deus. A importância de você trazer a chave da salvação dentro desse lar. A importância de você fazer com excelência. A importância dessa família entender que essa chave é a chave mais importante da vida dela. É mais importante do que qualquer outra chave. Chave da prosperidade, chave da bênção, chave da proteção, chave de tudo. Sem essa chave, as outras todas são anuladas. E não tem como receber todas as outras chaves se você não receber essa. Oh, mas como é que foi? Eu fiz 7 chaves então em vão? Não, é porque essa daqui é para você fechar com chave de ouro. Ah, mas e se eu não receber essa chave? Aí você está colocando todas as outras em cash. Eu não sei falar a palavra certa. Em cheque? Podia ser isso também. Não se usa mais cheque, agora é só cartão. Por quê? De que o homem precisa ser salvo? Diga assim comigo. Primeiramente do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. O homem está separado, olha só, vamos lá todo mundo junto? O homem está
Peraí. Alguém errou bem alto, né? Ó, assim está esta. Só faltou um acentinho, gente. Vocês também estão lendo do jeito que vê, né? Completa a frase, ó. Assim esta será a sua situação para toda e... Agora essa parte aqui, ó. Deus... Deixa eu falar para vocês. A chave da salvação, ela é adquirida através do arrependimento. Aí o cara vai falar, pô, mas eu sou bonzinho. Eu não faço nada de mal. E todo mundo acha que está pronto para ir para o céu. Você vai chegar para o cara pior do mundo e falar, não, eu vou para o céu. Você já ouviu falar? Né, esses dias morreu uma pessoa, esse tempo atrás, aí faz uns 10 anos. Morreu uma pessoa e essa pessoa falava muito palavrão. Aí, imagina essa tiazinha falando palavrão lá no céu, ela vai pro céu. Vai pro céu. Mas do jeito que ela falava palavrão, não ia pro céu, não. Mas tem muitas pessoas... Vocês lembram, né, de quem eu estou falando, né? Eu não preciso falar dela, não. Não foi eu que falei. Que eu não sei, vai que ela se arrependeu. Eu não sei se ela foi ou não. Mas eu estou falando, se do jeito que ela era, desbocada, sem princípio. Olha só, corta para mim aqui. Eu estava conversando com um camarada, eu acho que foi sexta-feira. Sexta-feira que o Gilson estava deixando a igreja brasileira, né, com 2 cores. Culpa do Gilson. E aí nós estávamos lá, nós vamos terminar a pintura essa semana, fica tranquilo. Deixa eu falar para vocês. Aí eu estava aqui e tal, aí estava um rapaz que eu conheço ele há muito tempo, né, ele é até policial, mas toda vez que eu vejo ele, eu evangelizo ele. E eu comecei a conversar com ele, evangelizar e tal. Aí eu falando sobre a graça, ele, não, pô, sou um cara cheio de fé. Ele é fortão assim, né, meu? Ele anda com a arma, né? Eu falei, eu sei onde está a sua fé. Anda com a arma assim aparecendo, tipo, ele é policial, né? Então ele anda com a arma. Eu falei, eu não sei onde você está depositando sua fé. Ele, não, isso aqui é quando tem dia que eu nem saio mais. Mas a minha fé, eu tenho fé em Deus, tenho muita fé. Porque tudo que eu vou fazer, cara, Deus, dá certo. É um negócio assim que, eu consigo. Aí eu falei bem assim, olha, deixa eu te explicar isso. Isso é determinação. Não é fé. Você é um cara determinado. E eu posso dizer uma coisa para você? O sol nasce pro bom e pro ruim. Mas com jeitinho. Eu fui falando que ele era o ruim da história, mas sem ele entender que ele era o ruim. Mas no final, ele me questionou. Mas o questionamento dele foi tremendo. Ele falou, pô, mas se eu sou um pai amoroso, que aí eu já tinha falado de Lucas, tinha falado de Jesus, eu já tinha dado o plano da salvação todinho. Só faltava alguns versículos que eu deixei para o último, né? Eu sempre deixo um debaixo da manga. A hora que ele perguntar isso, eu já vou tum. O cara já não vai nem tipo sniper, eu vou só no coração. E aí ele falou, pô, eu sou pai. Você acha que eu como pai, ele tem filho de 21, filha de 17, 18, você acha que mesmo meu filho errando, você acha que eu vou mandar o meu filho para o inferno? Aí eu falei, cara, mas Deus não quer te mandar para o inferno. Deus, ele veio aqui hoje me enviando, e eu estou aqui para falar do amor dele para você, porque ele te ama, e ele não quer que você vá. O inferno não foi feito para você. O inferno foi feito, Deus criou para o diabo e seus, o fogo eterno está preparado para o diabo e seus anjos. Não foi para você. Só que o diabo, ele não quer ficar sozinho, ele quer ficar com acompanhante. E ele tem raiva de mim e de você, por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas deixa eu te explicar. Hoje você é policial. Eu vou elevar agora o seu patamar, eu vou colocar você como juiz. Pense agora você como juiz. Você agora vai julgar uma causa. Só que nessa causa, o seu filho,
entrou em 3 casas, assaltou 3 casas, matou todo mundo, estrupou todas as mulheres, com os pais vendo, e ele virou um serial killer. E ele está agora sentado na cadeira, e você é o juiz. Está repreendido isso da vida do seu filho. Eu estou conjecturando aqui e ilustrando. E agora você é o juiz. Você daria um alvará de soltura para o seu filho ou você prenderia ele? Pô, claro que eu prenderia! Eu falei, então hoje, Jesus ele está como advogado, mas amanhã ele vai estar como juiz. E ele vai ser um justo juiz. Aí ele parou para pensar, e ele é pai. E eu vou falar para você, ele é um pai melhor do que você, porque ele morreu por mim, morreu pelo seu filho, morreu pela sua família, morreu por você. Sabe o que ele falou? Eu preciso vir aí na igreja para me aprender um pouco mais. E ele pode vir armado, pode vir armado. Eu desarmei ele todinho. Porque o Espírito Santo nos dá sabedoria na hora certa, para a gente entregar a chave de paz. Eu entreguei uma chave de salvação. E ainda eu falei para ele, Romanos diz assim, que se eu não confessar, capítulo 10, versículo 9, se eu não confessar com a minha boca que Jesus é meu único e suficiente Salvador, e não crer com o meu coração, eu não serei salvo. Então, eu preciso confessar com a minha boca que Jesus é meu Senhor e Salvador, e crer no meu coração para que eu receba a salvação. Então, também não é só confessar, é crer. E se eu não nascer de novo? A Bíblia diz assim, no livro de Mateus, capítulo 28, se eu não for batizado na água, aquele que não for batizado, ele já está condenado. Então, esse processo só pode vir através do arrependimento. No grande dia vai estar um grande telão. Aí, quando eu falei isso, ele começou a pensar e eu peguei pesado. No grande dia vai estar um grande telão e você vai ver os caras que você matou, os caras que você negociou, os caras que você roubou, os caras que você... Ele ficou assim olhando para mim. E você vai estar vendo tudo isso aí. E aí é onde vai entrar ou o advogado ou o acusador. Se você tiver contratado o advogado, que é de graça, que ele já te dá uma carta de libertação agora, mas primeiro você precisa se arrepender de todos os seus, aí você conquista a salvação. Então agora você imagina essas 75 pessoas que morreram, 75 jovens que foram diretamente para a eternidade hoje. Por que eternidade? Porque ou eles foram com Deus, ou eles foram com os Siegfrieds. Olha só, de quem o homem precisa ser salvo? Da ira de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna, e o que, porém, desobedece o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira. Vamos ler todo mundo junto? Vai lá, todo mundo. 1, 2, 3. Amém? João 3. Queridos, isso é muito importante vocês guardarem. Isso aqui é plano de salvação. Isso aqui, quantas pessoas acham que vão ser salvas e vai ser salvo de qualquer maneira? Não tem outro caminho de ser salvo senão com essa chave. Olha a importância de você falar dessa chave. Olha a importância de você ministrar. Não é para trazer medo, é para falar a verdade. Porque ela está indo para o inferno. E a responsabilidade é nossa de pregar o céu. Se ele vai para o céu, é problema dele. Mas eu tenho que falar a verdade. Porque é uma questão de escolha. Terminou a casa de paz e ele não recebeu Jesus, é responsabilidade dele. Vocês estão me entendendo? Amém. Mas mesmo que você termine a casa de paz e ele não receba, ele vai consagrar a chave, não vai? Aí lá do altar a gente vai dar mais um. Pá! Eu tenho certeza que no batismo ele vai se render. Porque nós estamos... Quem está orando pelo batismo aí? Amém. Querido, ore para que o derramar do Espírito Santo seja sobrenatural. E vai ser sobrenatural. Vai ser algo assim muito forte. Olha, queridos, o estado de desobediência do homem coloca debaixo da ira de Deus. Deus ama o homem, mas ele odeia o pecado. Ele abomina o pecado. Ele não tem parte com o pecado. Então, diga assim para o seu irmão,
Ele te ama. Mas o seu pecado fede. Sobe como um cheiro insuportável às narinas de Deus. Diga assim para o seu irmão, qual a sua fragrância? Eu acho que eu vou pregar essa mensagem de domingo. Está tão gostosa, eu vou pregar de novo, porque tem umas pessoas que não estão querendo se batizar ainda não. Ainda estão com dúvida ainda. Querido, larga tudo para se batizar. Larga compromisso, larga tudo. Vai para Jesus, porque você não sabe quanto tempo que você está nessa terra. Não negocia. Eu estou falando de Bíblia aqui, não é o meu livro não, viu, queridos? Não fui eu que escrevi isso aqui não, isso aqui é Bíblia. Eu estou apenas trazendo para você, o caminho, o nascer de novo. Olha só, pode passar. Nascer de novo, receber o presente que Deus oferece, exercitar sua capacidade de decidir e crer. A palavra de Deus sempre apela para a vontade do homem. Olha só, Marcos 8:34 diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e... Então, o caminho da salvação é você negar a sua carne, a sua vontade. Uma das moças no domingo, acho que é da célula... Ai, me deu tanta célula agora que eu nem sei mais os nomes. Eu acho que é Bulgária, Suíça, é da sua célula lá. As meninas aí, pastor, eu vou me batizar, mas eu tenho medo de continuar pecando. Eu falei bem assim, filha, se eu tivesse medo, eu não me batizava até hoje. Porque, infelizmente, de vez em quando a gente ainda erra. O mais que você precisa manter é o temor. Pecado para você tem que ser igual acidente. Quem quer sair para se acidentar hoje? Você sai de casa, hoje eu vou quebrar o pé. Doidão. Hoje eu vou bater meu braço na parede e quebrar. Vou torcer meu ombro para trás. Vou fazer o mal. É assim que você sai de casa? Doidão? Não, você não sai assim. Mas às vezes pode acontecer. Quem é que sai de casa para bater o carro? Ninguém, mas às vezes dá umas raladinhas. Todo acidente gera consequência. E as consequências é que às vezes são duras. E nós não temos suporte para aguentar. Mas em Cristo Jesus, nós somos lavados pela palavra dele, e aí Deus ele faz nós fortalecermos. Por isso que ele diz assim, se alguém quiser, diga assim para o seu irmão, se você quiser, não é obrigado. Porque Deus não quer robozinho atrás dele. Deus quer pessoas que amam ele em espírito e em verdade. Né? No Apocalipse 3:20 diz assim, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Amém, queridos? Amém. Presta atenção, veja como aconteceu com Zaqueu. Primeiro, Zaqueu se arrepende de seus pecados e recebe pela fé a salvação que Deus já deu gratuitamente. Efésios 2:8 diz assim, pela graça sois por meio da fé. Isto não vem de... É dom de... Quanto você vai pagar aqui para se batizar? Nada. A única coisa que nós estamos pagando é para comer, para participar da chácara, para estar num ambiente diferente. Mas para se batizar, pastor, eu não quero ir para a chácara. Eu te batizo aqui na oficina, dentro do tanque. Mas eu te batizo. Não tem problema. Vocês estão entendendo, pessoal? Porque para batismo, para receber a fé, não precisa de um local como aquele. É que nós estamos aproveitando esse momento de alegria, que é salvação, que é festa no céu, e nós promovemos uma festa na terra, para comemorar essas pessoas que estão realmente recebendo, pela fé, a salvação. Pela fé e arrependimento, você pode receber uma nova vida em Jesus Cristo. Se você desejar dar esse passo para uma nova vida em abundância, você precisa fazer essa oração. Sabe qual oração que é, queridos? Coloque-se de pé, vamos fazer essa oração juntos. Diga assim para o seu irmão, se você nunca fez essa oração, eu te convido a se arrepender e fazer essa oração de todo o seu coração. Porque sem essa oração, sem você reconhecer
o sangue derramado na cruz para te perdoar dos seus pecados. Você não pode receber essa chave. Mas a decisão é sua. Você quer a chave? Quem quer a chave aqui? Amém? Se tem alguém que vai fazer essa oração pela primeira vez, qual oração que é? De você receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você nunca fez, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Se você já fez, também pode pôr, mas se você nunca fez, eu gostaria que a pessoa que nunca fez, se ela nunca fez, ela venha aqui na frente, que eu quero fazer com ela. Se você nunca fez essa oração, essa declaração, se você nunca fez, faça. É preciso fazer. Essa é a chave da salvação. Por quê? O batismo vai ser uma confirmação, mas essa chave vai acontecer. E vai acontecer salvação. Amém. Glória a Deus, Jéssica. Glória a Deus, Marilda. Tem uma campanha lá na internet. Batiza, Marilda! Esse é o momento mais importante da casa de paz. Foi difícil, pessoal? Tem até vidas no Tadel aceitando Jesus. Para provar para você que essa palavra é viva e eficaz. Se você apenas pregar com coração e entendimento, as pessoas vão receber. Porque é tão importante o que você está fazendo. Se vocês soubessem o passo que vocês estão dando para Deus hoje, sabe o que está acontecendo lá no céu? Festa. Por quê? Porque vocês hoje vão receber o Senhor Jesus como único e eterno Salvador. Vocês vão receber Ele como único, eterno e suficiente Salvador. E Ele vai trazer agora paz em muitas áreas da vida de vocês. Vocês querem assim? Feche seus olhos. Coloca a mão no coração. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu reconheço que sou pecador. Me arrependo dos meus pecados. E nessa noite, eu lhe convido para ser o meu único, eterno e suficiente Senhor e Salvador. Reconheço que o seu sangue derramado na cruz do Calvário é suficiente para me perdoar, me limpar, me salvar, me curar. Eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida e me dá poder para ser feito teu filho. Nessa noite, eu reconheço o teu senhorio na minha vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.